Meu nome é Paula. Tenho 47 anos, sou solteira, sem filhos e trabalho como gerente administrativa numa empresa de logística aqui em São Paulo. Moro sozinha num apartamento pequeno na Zona Leste. Tenho meu carro velho que me leva e traz todo dia. E no papel, minha vida é simples. Mas o que ninguém sabe é que durante os últimos 20 anos, eu não vivi só para mim. Eu vivi para sustentar os sonhos de 4 pessoas da minha família. E elas nem desconfiam disso. Tudo começou em 2005. Eu tinha 26 anos. Tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego, fixo depois de anos fazendo bico. E finalmente, estava conseguindo juntar um dinheiro. Minha mãe tinha falecido 2 anos antes. E meu pai, que sempre foi meio ausente, morava no interior com a segunda esposa dele. Sobrou eu, minha irmã Carla, que era 3 anos mais nova, e meu irmão Rodrigo, que tinha acabado de fazer 18. A Carla sempre foi linda, comunicativa, cheia de sonhos. Ela queria ser dentista. Mas a gente não tinha dinheiro para a faculdade particular. E ela não tinha passado na federal. Eu lembro do dia que ela chegou chorando em casa, dizendo que ia desistir, que ia arrumar qualquer emprego, que os sonhos dela tinham acabado. Eu olhei para ela e pensei, não, eu não vou deixar. Foi aí que eu comecei. Peguei o dinheiro que eu estava juntando para dar entrada num apartamento melhor e paguei a matrícula dela. R$6.000 que eu tinha guardado com tanto sacrifício. E nos 5 anos seguintes, eu paguei mensalidade, material, curso preparatório, tudo. A Carla achava que era bolsa. Eu menti. Inventei que a faculdade tinha dado desconto especial para ela. Ela acreditou. E quando ela se formou em 2010, estava radiante. Fez festa, chamou todo mundo, postou foto com o canudo. Todo mundo comentava: que orgulho, você conseguiu sozinha com tanto esforço. E ela sorria, emocionada, e agradecia. Eu estava na festa, num canto, comemorando também. Mas por dentro eu pensava, se ela soubesse... Depois da Carla veio o Rodrigo. Ele não queria estudar, queria montar um negócio. Tinha aquele sonho de empreendedor, sabe? Queria abrir uma loja de celulares e acessórios. Ele tinha 19 anos, entusiasmo de sobra, mas zero estrutura. Meu pai não dava 1 centavo. A madrasta dele, menos ainda. Então, mais uma vez, sobrou para mim. Eu já estava no limite. Tinha acabado de pagar a formatura da Carla, tinha zerado minhas economias de novo. Mas eu pensei, ele é meu irmão, ele precisa de mim. Peguei um empréstimo consignado no banco. R$15.000. Dei o dinheiro para ele e disse que era herança da mãe que eu tinha guardado. Mais uma mentira. Ele ficou emocionado, me abraçou, disse que ia me pagar assim que a loja começasse a lucrar. A loja abriu. Deu certo no começo. Mas em 6 meses ele começou a atrasar as contas. Fornecedor cobrando, aluguel atrasado. Eu continuei pagando, sem ele saber. Eu mandava o dinheiro direto para o locador, para o fornecedor. Inventava que tinha conseguido negociar. Fiz isso por 3 anos, até que, em 2013, ele finalmente conseguiu se estabilizar e tocar sozinho. Rodrigo também nunca soube. Ele achava que tinha dado certo por mérito dele. E eu deixei ele acreditar nisso. Enquanto isso, a Carla abriu o consultório. Mas no primeiro ano, ela não tinha paciente. E os custos eram altos. Aluguel, equipamento, funcionária. Ela começou a se desesperar. Eu entrei de novo. Paguei 6 meses de aluguel do consultório. R$16.000. Disse que era um empréstimo sem juros, mas que ela podia pagar quando conseguisse. Ela prometeu. Nunca pagou. E eu nunca cobrei. Depois veio minha prima Jéssica. Ela tinha 22 anos e precisava fazer uma cirurgia plástica reparadora no nariz por conta de um acidente. O SUS ia demorar anos. Ela estava sofrendo com vergonha, sem autoestima. A mãe dela, minha tia, me ligou chorando pedindo ajuda. Eu não pensei 2 vezes. Paguei a cirurgia. R$12.000 à vista. Disse que tinha conseguido um contato, que o cirurgião tinha feito um preço especial. Jéssica fez a cirurgia, recuperou a autoestima, voltou a sorrir. E toda vez que eu via ela feliz, eu pensava, valeu a pena. Mas ninguém nunca perguntou como eu consegui.
Ninguém nunca quis saber se eu estava bem. Ninguém nunca desconfiou que por trás de cada oportunidade que aparecia, eu estava ali, pagando tudo calada. Naquele momento, eu era a pessoa mais útil e a mais invisível da família ao mesmo tempo. Eu era a conta bancária que ninguém via, mas que todo mundo usava sem saber. Se você já se sentiu assim, sendo o pilar de todo mundo enquanto sua própria vida ficava em segundo plano, me conta nos comentários, porque eu sei que não sou a única. Os anos foram passando. Eu continuava trabalhando, pagando minhas contas, e sempre que sobrava alguma coisa, eu direcionava para alguém da família. Virou automático. Virou parte de quem eu era. Em 2016, a Carla casou. Festa linda, vestido caro, lua de mel em Cancún. Eu ajudei a pagar parte da festa. R$ 8.000 que eu tinha guardado para trocar meu carro. Mais uma vez inventei uma desculpa. Disse que o buffet tinha dado desconto. Ela acreditou. No casamento, todo mundo elogiava ela. Você conseguiu tudo sozinha, que mulher guerreira! E ela, emocionada, agradecia. Eu estava lá, de vestido simples, sorrindo, mas por dentro eu me sentia vazia. Teve um momento na festa que eu nunca vou esquecer. Eu estava sentada numa mesa no canto, sozinha, vendo todo mundo dançar. A Jéssica passou por mim, linda, cheia de confiança, e comentou: Tia Paula, você nunca casou, né? Deve ser difícil ver todo mundo realizando sonhos e você sozinha. Ela não falou por maldade, mas doeu. Doeu muito, porque ela não sabia que o sonho dela de se sentir bonita de novo só tinha acontecido porque eu tinha pagado. Em 2018, o Rodrigo comprou um carro novo, um sedã 0 quilômetro. Ele postou nas redes sociais com a legenda: fruto do meu trabalho e da minha dedicação. Centenas de curtidas, comentários elogiando. Eu dei like também, mas por dentro eu pensava: você nem imagina que se não fosse eu, sua loja teria fechado em 2012. A Carla engravidou em 2019. Eu dei o enxoval inteiro de presente. Berço, carrinho, roupinha, tudo. R$ 15.000. Disse que tinha comprado com desconto numa promoção. Ela ficou feliz, agradeceu, mas nunca perguntou como eu tinha conseguido tanto desconto assim. E quando o bebê nasceu, a família inteira foi visitar. Meu pai, que mal falava comigo, estava lá, orgulhoso, segurando o neto. A madrasta dele também. Todo mundo celebrando a Carla. E eu? Eu estava lá no canto, sendo a tia solteirona que trouxe um presente caro. Teve uma hora que meu pai comentou na frente de todo mundo: a Carla sempre foi esforçada, conseguiu tudo na vida com trabalho duro, não precisou de ajuda de ninguém. Eu olhei para ele, quis gritar, quis dizer: você não sabe de nada. Mas eu só sorri e fiquei quieta. Tudo desmoronou em janeiro de 2024. Eu tinha acabado de receber a notícia de que ia ser demitida. A empresa estava passando por reestruturação e eu era uma das cortadas. Recebi a notícia numa sexta-feira de manhã. Saí do escritório em choque, dirigindo no automático. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e chorei. Chorei porque, pela primeira vez em 20 anos, eu ia precisar de ajuda. Eu tinha algumas economias, mas não o suficiente. Ia precisar do apoio da minha família. No sábado, liguei para Carla. Contei que tinha sido demitida, que estava preocupada, que precisava de apoio emocional. Ela ouviu, fez aquele som de pena e disse: ai, que chato, mana, mas você sempre dá um jeito, né? Você é forte, vai conseguir outro emprego logo. E desligou. Não ofereceu ajuda. Não perguntou se eu precisava de dinheiro, nada. Liguei pro Rodrigo. Mesma coisa. Poxa, mana, força aí. Mas você vai se virar, você sempre se vira. Ninguém ofereceu nada. 2 semanas depois, a Carla me ligou. Pensei que fosse perguntar como eu tava, mas não. Ela queria pedir um favor. Mana, eu preciso de um dinheiro emprestado. É para trocar o equipamento do consultório. Só 5.000. Você consegue me emprestar? Eu travei. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Oi, mana, você tá aí? E eu, com a voz trêmula, perguntei: Carla, você sabe que eu acabei de ser demitida, né? Ela deu uma risadinha sem graça. Ah, é verdade.
Mas você sempre tem um dinheiro guardado, né? Eu prometo que te pago o mês que vem. Naquela hora, alguma coisa quebrou dentro de mim. Eu disse, com uma calma que eu nem sabia que tinha: Carla, eu não vou emprestar. Ela ficou em silêncio por uns segundos. E depois disse, com um tom meio irritado: Sério? Poxa, Paula, eu sempre posso contar com você. Dessa vez não dá? Eu desliguei. Naquele momento eu entendi que, para eles, eu só tinha valor quando estava servindo. Eu era útil, mas nunca importante. Eu era a solução, mas nunca a prioridade. Se você já se sentiu assim, sendo lembrado só quando alguém precisa de alguma coisa, me conta nos comentários, porque eu sei que não sou a única. Depois daquela ligação, eu passei 3 dias sozinha, sem falar com ninguém. Eu fiquei pensando em tudo que eu tinha feito nos últimos 20 anos, tudo que eu tinha aberto mão, todos os meus sonhos que eu tinha deixado para trás para realizar os sonhos dos outros. Eu nunca viajei, nunca troquei meu carro, nunca comprei um apartamento melhor, nunca fiz aquela cirurgia no joelho que eu precisava, nunca investi em mim, porque eu sempre achei que o sacrifício valia a pena, que no fundo eles me amavam, que se um dia eu precisasse, eles estariam lá. Mas eles não estavam. E foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia contar a verdade. Marquei um almoço de família. Chamei a Carla, o Rodrigo, a Jéssica, meu pai. Disse que era importante. Eles acharam estranho, mas foram. Nos sentamos numa churrascaria, todo mundo meio sem entender o que estava acontecendo. A Carla, impaciente, perguntou: Mana, o que foi? Você tá bem? Eu respirei fundo e comecei. Eu chamei vocês aqui porque eu preciso falar uma coisa que eu deveria ter falado há muito tempo. Eu olhei para Carla. Carla, você acha que pagou sua faculdade com bolsa, né? Ela franziu a testa. Sim, por quê? Não teve bolsa, fui eu. Eu paguei todos os 5 anos da sua faculdade. Matrícula, mensalidade, material, tudo. Foram mais de 60 mil reais. Ela ficou branca. Eu olhei para o Rodrigo. Rodrigo, aquela herança da mãe que você usou para abrir a loja nunca existiu. Eu peguei um empréstimo. E quando sua loja começou a afundar, eu continuei pagando fornecedor e aluguel por 3 anos, sem você saber. Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som. Olhei para Jéssica. Jéssica, sua cirurgia? Fui eu. 12 mil reais. Não foi preço especial, fui eu que paguei. Jéssica começou a chorar. Olhei para Carla de novo. Sua festa de casamento? 8 mil reais. O enxoval do seu filho? 15 mil. Tudo eu. O silêncio na mesa era ensurdecedor. A Carla foi a primeira a falar. Ela estava pálida, com os olhos cheios de lágrima. Paula, por que você nunca contou? Eu sorri, mas era um sorriso triste. Porque eu achei que vocês me amavam. Eu achei que, se um dia eu precisasse, vocês estariam lá. Mas 2 semanas atrás, quando eu perdi meu emprego, ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém ofereceu ajuda. E você, Carla, me pediu 5 mil reais emprestados. Ela começou a chorar mais forte. Eu não sabia. Ninguém sabia. E ninguém quis saber. Vocês todos acreditaram que conseguiram tudo sozinhos, porque era mais fácil acreditar nisso do que perceber que alguém estava se sacrificando por vocês. Meu pai, que tinha ficado quieto o tempo todo, falou: Paula, você deveria ter contado antes. Eu olhei para ele com uma raiva que eu não sabia que tinha. Você não tem moral nenhuma para falar isso. Você sumiu da nossa vida. Eu criei a Carla e o Rodrigo sozinha. Eu fui mãe, pai e banco ao mesmo tempo. E você nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa. Ele ficou em silêncio. Depois daquele almoço, tudo mudou. A Carla me ligou no dia seguinte, chorando, dizendo que queria devolver o dinheiro. Eu disse que não precisava, que eu não fiz aquilo esperando receber de volta, mas que eu precisava que ela entendesse o peso do que eu carreguei sozinha. Rodrigo também me procurou. Ele estava visivelmente abalado. Disse que nunca imaginou, que sempre achou que tinha conseguido tudo sozinho, que se sentia um idiota. Pediu desculpas, ofereceu dinheiro. Eu recusei. Disse que o que eu queria era respeito, era ser vista, era ser lembrada não só quando eu era útil. Jéssica me mandou uma carta linda, escrita à mão, agradecendo e dizendo que ia passar a me visitar mais, que queria estar presente na minha vida.
Mas a reação que mais me impactou foi a do meu pai. Ele me ligou uma semana depois. Pela primeira vez na vida, ele pediu desculpas. Disse que foi ausente, que foi covarde, que deixou tudo nas minhas costas e que ele entendia se eu não quisesse mais falar com ele. Eu pensei muito e decidi perdoar. Não por ele, por mim, porque eu não queria carregar mais raiva. Hoje, 8 meses depois, as coisas são diferentes. A Carla me visita toda semana. O Rodrigo me inclui nos almoços de família. A Jéssica me chama para sair. Meu pai tenta, do jeito dele, estar mais presente. E eu? Eu consegui um emprego novo. Não tão bom quanto o anterior, mas suficiente. E pela primeira vez em 20 anos, eu tô vivendo para mim. Tô juntando dinheiro para viajar. Tô pensando em fazer aquela cirurgia no joelho. Tô investindo em mim. Teve um dia, há umas 3 semanas, que a Carla veio me visitar. A gente estava tomando café na minha casa. E ela olhou para mim e disse: "Mana, eu queria ser metade da pessoa que você é." Eu sorri. Não era a mesma Carla de antes. Ela tinha mudado. Todos tinham mudado. E eu também. Até hoje eu me pergunto se eu deveria ter contado antes, ou se o timing foi o certo. Eu sei que muita gente vai dizer que eu errei em esconder. E talvez esteja certa. Mas só quem carrega um peso sozinho sabe o que é olhar ao redor e não ver ninguém. Você já passou por algo assim, de se dar tanto que se esqueceu de si mesma? No meu lugar, teria contado antes ou esperado também? Me conta nos comentários, eu vou ler cada um.